A Febraban, Federação Brasileira de Bancos, e 6 grandes bancos nacionais foram condenados pelo Tribunal de Justiça do Maranhão a abaterem juros e devolverem dinheiro de contratos renegociados, isso durante a pandemia de Covid-19. As instituições financeiras divulgaram durante a crise sanitária que os contratos com pessoas físicas e micro e pequenas empresas seriam suspensos. Na prática, as dívidas foram renegociadas. Para explicar a decisão e as suas consequências, o Central 98 recebe a advogada Lília Salgado, presidente do Comitê Técnico do Instituto Defesa Coletiva. Bom dia, doutora Lília, seja bem-vinda ao Central 98, prazer te receber. Bom dia aos ouvintes da rádio. Vamos começar explicando, para todo mundo entender do que se trata o tema, o que aconteceu durante a pandemia? Bom, durante a pandemia, o Conselho Monetário Nacional injetou dinheiro e concedeu vários descontos aos bancos, aos maiores bancos brasileiros, para que os juros chegassem ao consumidor de uma forma baixa, ou seja, que os bancos trouxessem liquidez no mercado naquela época que os consumidores precisavam de dinheiro, e com juros baixos. E, na verdade, naquela época, os bancos, junto com a Febraban, fizeram uma campanha noticiando aos consumidores que os bancos estavam fazendo um ato de solidariedade, concedendo aos consumidores a suspensão e a pausa nos contratos de financiamento e empréstimo em todo o país. E, doutora, você falando dessa forma, parece que os bancos estavam ajudando os contribuintes. Mas o que aconteceu e por que foi questionada essa ação dos bancos? Não era bem assim. Infelizmente, os bancos mentiram. Eles publicitaram que os consumidores teriam pausa, que seria um benefício, mas na verdade não. Esses contratos, eles poderiam ser renegociados e haveria, sim, a incidência dos juros. Então, na verdade, não foi um ato de solidariedade, foi uma renegociação com juros, com cobrança de juros e demais encargos. E agora a gente teve essa decisão. O que essa decisão determinou? Bom, essa decisão determinou que esses bancos devolvam ao consumidor os juros cobrados indevidamente em dobro. E ainda que cada consumidor que foi lesado, ou seja, que ele optou por essa renegociação achando que era um benefício, a indenização de 10% do valor do contrato. E aí a gente pode falar, então, nesse período, nessa publicidade feita pelo banco, até como uma estratégia mesmo de marketing, de colocar essa questão, e até o consumidor ali com uma dificuldade de entender o que foi realmente proposto? Exatamente. Infelizmente, houve uma publicidade enganosa por omissão. E milhares de brasileiros renegociaram essa dívida pagando juros mais caros. E a grande novidade dessa decisão é que os bancos deverão devolver de forma automática para o consumidor, ou seja, abatendo a dívida ou depositando diretamente na conta do consumidor. Essa devolução, então, vai ser feita caso a caso, Porque normalmente quando a gente pensa em alguma ação para falar de muita gente envolvida, a gente pensa às vezes, numa multa. Não, a pessoa que teve ali essa negociação, que fez isso, se ela tem a dívida ainda, esse valor é abatido. Se ela já quitou, ela recebe esse valor, dinheiro em conta, seria isso? Exatamente. A determinação judicial foi justamente para trazer efetividade para os consumidores. Então, se, por exemplo, o consumidor ele pagou R$2.000 de juros, ele vai receber em dobro, ou seja, R$4.000. E se o contrato dele era de R$100.000, ele vai receber uma indenização 10% do contrato, ou seja, R$10.000. E para quem está nos ouvindo, assim, para saber, eu tenho direito ou não a isso? Vai ter uma notificação por parte dos bancos? Vai ser feita alguma campanha em relação a isso? Como é que a gente pode falar para esse contribuinte que fala assim, eu acho que eu fui atingido com essa decisão? Mas tá na dúvida, Tô na dúvida aqui, mas como é que eu vou saber? Sim, aquele consumidor que tiver na dúvida, se ele fez no momento da pandemia essa renegociação, ele vai ter direito. Mas os bancos também foram obrigados a notificar todos os consumidores, através de extrato, através do site, e também explicar para o consumidor por que ele está recebendo esse
benefício, ou seja, vai ter que informar que foi através de uma ação judicial. E esses contribuintes lesados, né, eles vão ter alguma indenização? Sim, os consumidores eles vão receber em dobro o valor dos juros e uma indenização de 10% do valor do contrato. Agora, quando a gente fala, né, desses 6 grandes bancos nacionais e da Febraban, a gente está falando praticamente de todas as instituições financeiras? Na verdade, nós estamos falando das maiores instituições financeiras do nosso país, né? Que são os 6 maiores bancos, mas nesta decisão não tem a Caixa, porque a Caixa tem uma outra ação coletiva que está sendo julgada na Justiça Federal. Então, essa questão da ação coletiva da Caixa, né? Fica isolada, as pessoas que já fizeram essa negociação também não precisam entrar com um processo, nada disso, já vai ser essa mediação feita automática. Exatamente, né? O objetivo dessa ação coletiva é justamente beneficiar todos os consumidores lesados sem que estes tenham a necessidade de ajuizar uma ação, mas nada impede também que aquele consumidor que se sente lesado, ele também pode ingressar com uma ação judicial. Mas o objetivo dessa ação coletiva é justamente proteger todos os lesados. A gente consegue falar um montante aí desse valor que foi... não sei se a gente pode falar assim, o valor lesado dos contribuintes, assim, seria na casa dos bilhões, trilhões? Na verdade, nós fizemos um parecer econômico, né? E olha que interessante, no momento dessa pandemia mundial, que houve uma crise em todos os setores do nosso país, os bancos eles lucraram, né? Esse trimestre foi um grande lucro dos bancos de bilhões. Então, os valores envolvidos são bilhões e são milhares de consumidores lesados, né? Vão afetar todos os correntistas do banco Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Banco Itaú. E o problema é que houve esse apoio da Febraban, né? Então é importante que esses consumidores eles saibam, né, que eles têm esse direito, e também nessa ação foi determinada a contrapropaganda, né? Então os bancos terão também que voltar na mídia e falar para o consumidor o que aconteceu. E, doutor, essa decisão, né, que foi dada agora, ela é definitiva? Cabe recurso? Essa ação é uma ação de primeira instância. Cabe recurso, ressaltando que uma ação coletiva ela não tem efeito suspensivo, ou seja, pode gerar uma execução imediata. A gente, então, entendendo esse tema com a advogada doutora Lilian Salgado, presidente do Comitê Técnico do Instituto Defesa Coletiva, aqui com a gente no Central 98, segunda edição, falando sobre essa decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão, condenando 6 grandes bancos e a Federação Brasileira de Bancos a abaterem juros e devolverem dinheiro de contratos renegociados durante a pandemia de Covid-19. Então, atenção se você passou por essa situação, fez uma renegociação durante a pandemia, para ficar atento aí aos detalhes e ver como é que vai se encaixar esse perfil. A gente continua, claro, acompanhando, trazendo tudo aqui em tempo real para você na programação da Rede 98. Doutora Lilian, muito obrigada por esse tempinho para conversar com a gente, esclarecer um tema que é complexo, né? Com certeza, muito obrigada. Obrigada e bom trabalho.